e no finalzinho do ano passado ele acabou sendo aprovado, né? A lei foi promulgada sem nenhum veto, então ela está valendo do jeito que foi discutida e apresentada como um substitutivo. Então, a gente queria hoje aqui levantar alguns principais pontos, né? A lei é um negócio bastante chato de trabalhar, meio, como eu diria assim, meio espinhoso, né? Para a gente. Então, eu procurei coletar alguns pontos que a gente vai discutir dentro da lei, tirando o formato de lei mesmo, né? Só com texto, mas utilizando os próprios textos originais que tem na lei, né? Então a gente mudou um pouquinho a ordem para facilitar um pouco a compreensão, mas ela não dispensa em momento algum a leitura do original, né? Que você já tem acesso aí. Então a ideia é começar a discutir. Estão vendo bem? Tá sim, Dani, pode seguir. Tá, Tranquilo. tá querendo virar aqui. Então, essa lei, né, 15.070 de 2024, ela vai dispor sobre a produção, a importação, a exportação, registro, comercialização, novidades, uso, inspeção e fiscalização, já é normal. Também falaria de pesquisa, experimentação, também é novidade. Embalagem, rotulagem, propaganda, transporte e armazenamento, é novidade, não é novidade para a gente. Taxa, sim. Prestação de serviço também não é novidade. Ela entra numa esfera estranha, que depois nós vamos conversar mais para frente, a destinação de resíduos e embalagens, e depois uma parte de incentivo à produção, de incentivo à produção e à utilização de bioinsumos, de maneira geral. Essa parte aqui, como de parte de incentivo, é um negócio que tem que ser melhor detalhado para frente, né? Não vamos nem chegar a discutir alguma coisa. Tá? Então, a ideia de hoje é tratar sobre esses principais temas que estão aqui, né? E já preparar, no finalzinho da nossa apresentação, para a gente começar a discutir os pontos que nós vamos ter que trabalhar. Tá? Então, é uma lei bastante abrangente, ela pega bastante coisa de fio a pavio, né? Então, nós vamos ver para frente. Bom, ela vai se aplicar a quê? Primeiro, ela aplica a todos os sistemas de cultivos, todos, vale para todo mundo, mesmo convencional, orgânico, base agroecológica, qualquer outro que venha a ser inventado lá para frente, essa lei vai se aplicar a eles também. Tá? Então, vale para tudo. E ela vai se aplicar e quais são os bioinsumos que são utilizados na atividade agropecuária. Inclui todos eles. Então, todos os bioinsumos vão estar sob abrigo dessa legislação. A norma fala incluindo os que estão aqui dentro, que a gente vai, que foram listados aqui. Mas não são excludentes, tá? Então, ela fala todos e incluindo esses. Incluindo esses significa, por exemplo, né, bioestimuladores, inibidores de crescimento, semioquímicos, bioquímicos, fitoquímicos, metabólicos, macromoléculas orgânicas, agentes biológicos de controle, condicionadores de solo, que é a nossa parte, biofertilizantes e inoculantes. São só esses? Não. Vão ser outros também, tá? Então, o que que diz a norma? Que o regulamento, observe-se que aqui está citando algumas coisas, mas não está dizendo o que que são, tá? Só está dando um exemplo do que pode ser um bioinsumo. O regulamento poderá incluir outros produtos sujeitos às disposições dessa lei, além daqueles que a gente citou agora. Tá? Então, eles são citados, alguns deles, no artigo, inciso 2 do artigo, né? Porém, na hora de fazer o regulamento, pode-se incluir outros. Então, se a gente notou falta de alguma coisa aí nessa relação, essa relação pode crescer a qualquer momento. Uma coisa importante que a lei determinou, né? Que o controle, registro, inspeção, fiscalização dos produtos e estabelecimentos, eles competem ao órgão federal,
estadual ou distrital, isso aqui é inerente, né, à Constituição nossa, mas ela diz quem que vai fazer essa fiscalização. Então, é a Defesa Agropecuária, né, conforme a competência definida na lei. Então, vamos ver lá para frente. Então, definiu que as, os órgãos de defesa agropecuária que são os responsáveis pelo gerenciamento de tudo que é considerado um bioinsumo. Outra coisa importante que a lei abrangeu, ela, ela determina, né, que para bioinsumos de forma geral, tem que atender a legislação da Lei 14.515, que é a lei do autocontrole. Tá? Então, como todas as atividades fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, os bioinsumos, de maneira geral, também são sujeitos ao atendimento da lei de autocontrole. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante também. Muitas coisas referentes a registro e controle de qualidade, etc., não vão estar constando mais nessa legislação, porém, no detalhamento da lei de autocontrole vai ter todas as regras. Né? Isso aqui, só para dar uma lembrança, vai ser necessário manuais, né? A produção de manuais de controle de qualidade, né? Manuais de boas práticas de fabricação, etc., né? Para atender a legislação 14.515. Bom, conceitos e definições que essa lei trouxe, né? Vocês devem lembrar que um grande problema que existia antes era o excesso de conceitos, e alguns deles, ou a maioria deles, equivocados, imprecisos e confusos. Então, o que a lei determinou são bastante reduzidos, né? E eu separei alguns deles para a gente conversar, que são bastante importantes para o nosso negócio. Então, primeiro, o que é o bioinsumo? É uma definição bastante ampla, e cabe praticamente tudo aqui, né? É um produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, incluindo os de processos biotecnológicos ou estruturalmente similar e funcionalmente idêntico ao de origem natural, ou seja, alguma coisa sintética pode entrar aqui também, destinado ao uso na produção, proteção, armazenamento, beneficiamento de produtos agropecuários e nos sistemas aquáticos, florestas plantadas, que interfiram no crescimento, no desenvolvimento, no mecanismo de resposta de animais, de plantas e do próprio micro-organismo, do solo, substâncias derivadas, que interagem com os produtos e os processos físicos, químicos e biológicos. Então, a gente tem aqui uma gama de coisas que podem ser incluídas, né? Além daqueles que a gente listou logo no início. Nós vamos chegar lá com um pouquinho mais de detalhe. Então, essa é a definição de bioinsumo. A gente pode ver que cabe um monte de coisa aqui. Eu não coloquei na ordem, então eu agrupei por tema, que fica mais fácil da gente colocar. E não vamos ler todos, não. Tá? Biofábrica também é um termo novo, né? E nada mais é do que estabelecimento para a produção. Então, o EP de bioinsumos pode ser chamado de biofábrica. Tá? E ele é específico para fins comerciais. Então, um EP, obviamente, ele produz e comercializa, como é hoje, né? E basicamente é isso que foi definido como biofábrica. Então, é um estabelecimento produtor na nossa linguagem. O controle de qualidade e a segurança sanitária e ambiental é referente a equipamentos e instalações, né, que obviamente que esse estabelecimento vai ter que ter, muito semelhante ou nada diferente do que a gente tem até hoje. Apenas o nome biofábrica. Então, quando a gente lê biofábrica daqui para diante, nós podemos entender que é o nosso tradicional EP. Uma coisa nova que entrou é o inóculo de bioinsumo. Por quê? São micro-organismos, é um caso específico que a lei vai tocar toda hora nisso, né? Que é micro-organismo produzido em um meio de cultura específico, né? Para iniciar o crescimento para fins de produção de bioinsumos. Então, isso aqui vai valer tanto para um on-farm quanto para próprias empresas que compram um inóculo para fazer a reprodução para frente. Tá?
Então, essa é uma outra novidade que a lei trouxe, diferente do que tem lá. Algumas coisas que vão causar um pouquinho de confusão no início, mas vamos precisar tratar desse assunto no momento oportuno, né? Que houve uma mudança em alguns termos, né? Ingrediente ou princípio ativo, que é a substância que confere eficácia ao bioinsumos. Matéria-prima, aqui é um pouco diferente o conceito que a gente está lidando hoje com a nova legislação, porque a matéria-prima passa a ser o material, substância ou produto usado para conferir as garantias e funções, né? Então, a matéria-prima ela passa a ser a parte ativa do seu processo. E não mais como o conceito que a gente tem outro, que qualquer coisa é matéria-prima dentro da sua formulação. E apareceu aquele desse conceito amplo que a gente tem hoje, né, uma divisão deles, né? E é outro ingrediente, que é uma coisa que não ativa, que a gente possa utilizar na produção dos nossos produtos, né, dentro de uma forma. Então, o que a gente chama de matéria-prima foi subdividido em ativo, que é aquela que confere eficácia, a matéria-prima propriamente dita, que é o que eu uso para fazer isso, e outro ingrediente é qualquer outra coisa que eu estou utilizando lá, um aditivo, um inerte, etc., que não tem efeito direto na função ou na finalidade que ele está sendo proposto. Tá? Um pouquinho diferente. Questão de produto novo também tem uma definição um pouquinho diferente do que a gente considera como produto novo até hoje, né? Ele contém ingrediente ou princípio ativo ainda não registrado ou autorizado no país. Então, é o mais curto. Uma outra questão que, que é um pouco diferente do que a gente tem hoje é a questão do responsável técnico. E passa a ter uma conceituação um pouco mais ampla, né? Inclusive, a questão de indicação de uso de produto, né? E também responsabilidade pelas informações técnicas apresentadas pelo registrante. Então, isso aqui vai abrir uma oportunidade, né, do responsável passar algumas informações que vão ser necessárias para o registro do produto. Tá? Então, é um pouquinho mais amplo do que tem, mas nada de que diminua o que a gente tem, ou diminua, ou mude radicalmente o que a gente já tem hoje em vigor. Tá? São três coisas que a gente faz hoje no nosso setor, que é mais comum de existir na área de agrotóxicos e afins, são essas três coisas que eu destaquei aqui, né? Atividades: reprocessamento, retrabalho e revalidação. Apesar da gente fazer, já ter esse processo, né, como é comum, né, no segmento de nutrição, ele não está formalizado ainda, né? Então, a partir desse momento, pelo menos para os bioinsumos, ele passa a ser possível de ser feito, né? Que é o procedimento a ser seguido quando se mistura lotes com validade a vencer ou vencida, correção, etc. Eu posso fazer o reprocessamento. Retrabalho é quando eu troco as embalagens, né? Reembalagem, no caso. E revalidação é quando se estende o prazo de validade original do produto, tá? Então, essas três coisas a gente já faz, mas agora ela passa a ser possível de regulamentação. Então, a gente pode ter um tratamento mais detalhado para isso com o advento dessa lei. Isso tudo lembrando que vale para os bioinsumos e não, ainda não, para os fertilizantes de maneira geral. Uma outra figura que se criou, que é o titular de registro. Isso aqui é um pouco diferente do nosso segmento, né? Mas é comum na questão dos agrotóxicos, que você pode ter o direito ao registro, né? E mesmo não sendo o estabelecimento produtor dele, tá? Então, essa definição, esse termo que está sendo abrangido pela lei, ela abre uma possibilidade de a gente utilizar isso daí para frente. Aliás, é uma das coisas que são bem diferentes do que a gente está acostumado, mas é algo que vai ser uma quebra de paradigma, talvez, né? Mas vai abrir a possibilidade.
Lembrando que nós estamos ainda na fase de conceituação, portanto, nada disso se aplica imediatamente, só para frente, né? Ele vai servir para poder ser regulamentado. Questão de registro de estabelecimento. Como eu já disse, né, a lei do autocontrole tem uma série de definições, exigências, etc., para estabelecimentos produtores, né, e o registro das biofábricas aqui são relativamente simples, né? A questão de estabelecimento na norma ela é relativamente simples, é muito pouca coisa. Então, o que fala a lei? Que é obrigatório o registro das biofábricas, né, ou estabelecimentos produtores, e na forma de regulamento. Ou seja, essa aplicação não é direta, vai depender de regulamento. Mas o comando da lei é que é obrigatório fazer esse registro. Então, quem quiser produzir, importar, exportar e comercializar, vai ter que se registrar em algum momento. Eu puxei para cá uma outra coisa, que é a questão dos on-farm da vida, né? Que a unidade de produção, eles têm um nome diferente, né? Não é on-farm, por conta do nome, né? Ser português, não língua estrangeira. Ele não é registrado, porém ele é cadastrado de forma simplificada e poderá ser dispensado também, né, em algumas situações, nos termos de regulamento, ou seja, o cadastramento para produtores próprios, né, de bioinsumos, também vai ter um regulamento detalhado para determinar o que vai ser feito aqui. Então, são esses dois pontos só que a lei fala de registro de estabelecimento. Tudo está sendo jogado para o regulamento, o que é mais interessante. Registro de produto. Semelhança do registro de estabelecimento também é obrigatório, tá? E vai seguir do jeito que a lei manda. Então, essa que é nosso trabalho agora, tá? Então, o que mais a gente fala sobre registro de produto? Primeiro, o órgão federal de defesa agropecuária, ou seja, está dando nome aos bois. Onde eu vou fazer o registro? É o órgão federal de defesa agropecuária, hoje o SDA. Tá? Ele é o órgão competente para fazer registro desse. E tem a discricionariedade, ou seja, tem a possibilidade administrativa, né, de fazer consultas técnicas para quem ele quiser, para exercer o registro de produto. Então, se ele tiver alguma dúvida, ele pode consultar faculdades, instituições de pesquisa, outros órgãos do governo, etc. Mas ele tem discricionariedade para isso. Tá? Quem vai determinar se vai ter análise de outros organismos ou outras instituições é a defesa agropecuária. Ela é a responsável por isso. O que mais ele cita de maneira geral? Registro de bioinsumos poderá ser realizado por procedimento administrativo simplificado, semelhante ao que um exemplo, né? É o que a gente tem hoje no CIPEAGRO, né? Os registros automáticos. Então, ele já está parametrizado, ou seja, já tem coisas registradas com isso, mas vai ter que depender para a aplicação desse sistema de uma regulamentação, tá? Semelhança do que a gente tem hoje para as outras áreas. Mas ele está previsto da mesma forma. Que mais? Ele também determina que o órgão federal de defesa agropecuária vai regulamentar essa lei. E cita as coisas que precisam ser feitas. Então, classificação, especificações, parâmetros mínimos e outras exigências que possam vir a ser, vai ser regulamentada para frente. Tá? Então, mais uma vez, não é uma lei que se auto-aplica, ela vai depender de regulamento. Né? E onde vai ser o nosso trabalho, nós vamos ver lá para frente um pouquinho, né? Mas a classificação, especificações, parâmetros, etc., né? São equivalentes às nossas ienes 39, 61, 13, 35, etc. Tá? Então, é isso que vai estar, e alguma coisa sai no decreto, e alguma coisa sai na
nas outras instruções normativas. Atualmente serão portarias, o nome correto. E aqui ele já dá um comando, né, que vai ter que se considerar finalidade e categoria de cada produto. Tá? Então, eu vou ter que, o mapa vai ter que criar essas classificações, especificações, etc., e para cada tipo de produto e para cada finalidade de uso, ou seja, caso a caso, praticamente, né? Devido àquela amplitude gigantesca que a gente tem na definição abrangidos como bioinsumos. Há uma exceção. Órgãos governamentais de saúde e meio ambiente deverão, aqui é obrigatório, eles vão participar, vão se manifestar, e aqui é manifestação, não significa que obrigatoriamente vai ser reprovado ou não. Eles vão se manifestar obrigatoriamente. Quando? No caso de produtos novos que são destinados ao controle fitossanitário. Então, apenas nessa situação de produto novo, qual que é o produto novo? Aquele que tem um princípio ativo que não tem nenhum registro ainda no país. Se já tiver, essa regra já não vale. Mas para controle fitossanitário especificamente. Então, se eu tiver um exemplo, né? Um micro-organismo que fixe nitrogênio, ele não vai passar, mesmo sendo novo, ele não vai passar por aqui. Por quê? Ele não tem efeito fitossanitário, não tem controle. Tá? Então, é uma exceção, porém é só específica nessa situação. E isenções de registro. Né? Então, bioinsumo para uso próprio é dispensado de registro, não se registra. Produtos semioquímicos, cuja definição ainda nós não temos, exatamente como é, né? De ação exclusivamente mecânicas, como placas e armadilhas, também são dispensados de registro. E dá uma abertura também, dá um comando, que o órgão de defesa ele pode estabelecer outras isenções de produtos de baixo risco. Né? Então, eventualmente, vai ter produtos que não são basicamente sem risco ou baixo risco, eles poderão ser dispensados também. Mas depende também, mais uma vez, de um regulamento, ou seja, um ato normativo próprio para estabelecer essas isenções, tá? Mas os comandos estão aqui, então é possível fazer isso. Então, de registro de produto, de maneira geral, é isso que está sendo feito. A gente nota que muito trabalho pela frente ainda para que possa ser aplicado. Mas os comandos estão previstos aqui. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma questão que fiz interferência, fica à vontade, tá? A gente interrompe e tenta explicar. Bom, produção comercial. Opa, tem um errinho aqui. Bom, o titular do registro... Irani, tem uma dúvida então aqui. Pode ir. Nesse caso aí do produto novo, micro-organismo diferente, por exemplo, então a gente tem que solicitar os outros órgãos também? Vai ter um sistema para isso? Por enquanto não tem nada definido. Ah, tá. Tá? Por enquanto não tem nada definido. O que está definido é assim, se eu tiver produto novo que não seja de controle fitossanitário, essa bola está com o mapa só. E o mapa pode ou não exigir alguma coisa adicional. Só tem esse comando por enquanto. Tá, em que situações? A gente não sabe ainda. Mas vai ter que definir. Tá, entendi. Tá? O que é certo é que produto novo de controle fitossanitário vai sim ter que passar pelos 3 órgãos. A palavra final é do mapa, mas ele vai ter que colher manifestação da saúde e meio ambiente de uma forma que ainda não está definida. Ok? Bom, produção comercial, né? Então, só a gente definiu lá o que é revalidação, retrabalho e reprocessamento, mas o comando da lei específico, né? Ele fala isso, que quem tiver titular do registro, ou seja, o responsável pela produção dele, ele pode adotar essas 3 atividades, os 3 processos que a gente tem, às vezes, dificuldade de resolver hoje.
Só que vai depender também do procedimento que vai ser estabelecido pelo órgão federal, ou seja, vai ter que sair algum documento, alguma portaria, alguma coisa, que vai dizer em que situações eu posso revalidar, retrabalhar ou reprocessar o produto, provavelmente. Ou simplesmente citar que não precisa de nada. Mas o procedimento precisa ser estabelecido obrigatoriamente porque a lei deu o comando para que isso seja feito. Então, Irani, oi. os registros tanto de estabelecimento quanto de produto novo serão feitos pelo CIPEAGRO? Não, CIPEAGRO tá fora desse caso aqui, né? Mas o CIPEAGRO é um sistema que está em processo de substituição, né? Daqui, espero que seja há pouco tempo, né? Seja substituído por um outro sistema mais robusto, né? Já alinhado com o que é necessário para o autocontrole, tá? Por enquanto, nós vamos chegar lá no fim, mas por enquanto não se mexe em nada, continua do jeito que está. Mas a ideia do mapa e estar trabalhando nisso, né, é que esse sistema seja robusto o suficiente para atender tanto o registro de produto, né, quanto os, os, o autocontrole em si. E fazendo um parênteses, o setor o fertilizante ou nutrição, né, que vem entre corretivo, inoculante, quando a gente fala fertilizante, estou falando todo o pacote que a gente está de nutrição hoje, né, incluindo o inoculante. Ele utiliza o CPAGRO, mas no caso de agrotóxicos, por exemplo, ele não usa o CPAGRO, não tem esse sistema. Tá? Então, a nova lei que ela entrou em vigor, ainda já faz tempo, né? O regulamento ainda não saiu, porque um dos problemas é esse, é a falta de um sistema que possa fazer esse registro, esse cadastro centralizado no órgão federal. Hoje eles não têm condição de fazer, mas no fertilizante, sim. Bom, Mais uma. Irani, oi. Heitor aqui da Macrobio. Pensando numa situação em que a gente esteja num impasse de habilitação de um estabelecimento produtor de inoculante, mas levando em consideração que nós temos já essa nova lei onde fala de um estabelecimento aí de fabricante de bioinsumos, né? Como que traria um caminho nesse momento que nós estamos hoje, sabendo que Tá. essa lei vai ser regulamentada? Nós vamos tocar esse assunto mais para o fim, Ah, ok, beleza. tá? Ótimo. Fica até o fim aí que você vai ver. E aí a gente, se não for Ok. suficiente, a gente explica. Mais algum? Até a regulamentação desta lei, devemos continuar seguindo a legislação Né, fertilizantes e agrotóxicos? isso, nós vamos conversar com isso um pouquinho mais para o fim, que são as Beleza. partes transitórias, tá? Por enquanto a gente está vendo o fim. Mas é isso aí, pessoal. Na dúvida, vamos conversar. Bom, um dos problemas que existem, né, ainda, que é a questão de exportação, que tem muita dúvida, né? Para exportação de bioinsumos, de maneira geral, vai ser dispensado ou está dispensado o registro. Então, eu posso produzir qualquer coisa, mesmo que não seja dentro dos parâmetros nossos, né? O que tiver parametrizado, eu vou produzir alguma coisa exclusivamente para exportação e não vou precisar registrar, porém, eu vou ter que fazer um comunicado prévio de produção para exportação. Então, a empresa que for fazer esse tipo de coisa, ela vai comunicar ao órgão federal o produto que vai fazer, quanto que ele vai ser feito e para onde. E o órgão federal tem que ter um sistema, né, de controle informatizado para isso, as informações que você está passando. Tá? Então, isso aqui já, apesar de não, teoricamente, ser possível de aplicação, né, em tese, você ainda não tem um sistema que permita fazer a execução disso. Mas ele já criou um comando interessante e bem claro e bem importante para a gente, né? Bom, estabeleceu também competências, né? O que o órgão federal vai fazer? Ele vai fiscalizar a produção com fins comerciais, importação e exportação deles, e registrar estabelecimento e produto. Tá?
Então, o órgão federal vai ter essas três funções de fiscalização de produção, só do Ministério da Agricultura, importação, exportação, idem, e registro é só ele que faz. Tá? O que o Estado pode fazer? A lei determinou que os órgãos de agricultura dos estados, já determinou quais são eles, né? São os órgãos de agricultura, é competência deles. Fiscalização do comércio, transporte, dentro da unidade da federação, obviamente, e o uso de bioinsumos. Nada diferente do que é hoje. A produção de bioinsumos em unidades de produção de bioinsumos para uso próprio. Aqui atrás, ele não fala de... Você vai cadastrar a unidade de produção, mas você não vai ter essa fiscalização direta do Ministério da Agricultura. Ele só vai fiscalizar diretamente com fins comerciais. O bioinsumo de on-farm vai ser fiscalizado pelo órgão estadual onde ele estiver estabelecido. Tá? Isso é um detalhe. Então, não vamos falar aqui especificamente sobre o on-farm, né? Mas algumas coisas são importantes e vale a pena destacar aqui. Mas ele tem um comando também. Esses estados, para fazer essa fiscalização, essas coisas que estão aqui, competência deles, eles têm que usar os dados existentes no registro ou no cadastro do órgão federal de defesa agropecuária. Então, eles podem fiscalizar, devem fiscalizar, porém com base no que está estabelecido pelo órgão federal, para evitar que cada estado invente a sua própria regra. Né? Essa é a tentativa desse comando aqui. Tá? Então, é isso com respeito à divisão de poderes, né? Entre o federal e os estaduais. Bom, medidas cautelares, infrações e penalidades, etc., só tem um comando. Vai seguir o que está na Lei 14.515. Então, as coisas que vão ser definidas no decreto, como que pode e que não pode fazer, vão ser aplicadas as penalidades, infrações, medidas cautelares que já estão estabelecidas para todos os outros produtos, tá? Então, não muda nada nesse sentido. E agora a gente vai entrar numa outra parte, né? Eu pulei aqui o negócio de taxa, que não tem muito o que discutir, mas... E falar um pouquinho sobre a parte geral, né? E algumas medidas transitórias que vão ser discutidas aqui. Tá? Estamos chegando já quase no fim da apresentação, depois a gente vai discutir. Então, dispensa de receituário agronômico. Nós estamos trabalhando aqui com produtos que são fitossanitários, né? Então, alguns produtos precisam de receituário agronômico para ser utilizados. Tá? Então, a lei, né, deu um comando que para bioinsumos que são classificados, ou seja, ele vai depender de uma classificação que vai ser feita posteriormente, de baixa toxicidade e hipotoxicidade, não precisam de receituário agronômico. Tá? Já deu uma coisa nessa linha. E essa dispensa tem que estar constando no rótulo do produto que tiver registrado. Vai indicar que aquele determinado produto é dispensado porque ele já está classificado como baixo impacto. Tá? Bioinsumos que estejam atualmente em uso e que não tenham regulamentação própria ficam autorizados até que a norma específica seja publicada. Então, algum produto que a gente utiliza que vai passar a ser abrigo dessa lei, tá? Eu não saberia citar nenhum exemplo agora, mas se eu tiver um determinado produto que eu estou usando, estou produzindo, estou vendendo, estou usando, né? Estou usando, e ele não tem regulamentação própria para ele, porém, ele vai entrar como um bioinsumo, pela abrangência que a gente está colocando para ele continua sendo utilizado, é possível continuar, até que alguma coisa em contrário seja feita. Tá? Ei, Dani, Pois não. bom dia. Uma dúvida. Nessa parte aqui, lá atrás, estava escrito sobre
armadilhas adesivas para inseto, correto? Uhum. Isso caberia nessa parte, que hoje ela fica dispensada, mas futuramente eu vou precisar ou de alguma informação que ela vai dispensada ou de um registro. Então, esse é um bom exemplo, né? Hoje você tem, teoricamente você teria que registrar isso, né? É, mas nenhum órgão registra hoje, Não nem o consegue mapa. registrar, né? Isso, Então ele está fora da legislação. Ele exato. continua do jeito que está, né? E quando for sair algum regramento para isso, o comando da lei já é para dispensar esse tipo de coisa. Então, ele Certo, vai determinar que esse produto seu, que seja mecânico, ele vai ser dispensado de registro. Então, ele vai certo. formalizar essa utilização que já é possível hoje. Certo, mas daí, se eu tenho uma empresa e ela não tem hoje registro em lugar nenhum, eu vou ter que registrar ela dentro do mapa, dentro do bioinsumos. Sim, exatamente. Se for nessa linha, sim. Beleza. Tá ok, Tá? obrigado. Aí você, na verdade, você está formalizando uma coisa que hoje é insegura, né, do ponto de vista jurídico. Sim, exato. Tá? Obrigado. Só que a regra é clara, não precisa registrar o produto. Agora, nessa parte que a gente estava conversando, né? Atos praticados e registros concedidos antes da publicação da lei, com base nas legislações específicas, esse é um comando, é um artigo específico da lei, né? Das áreas de insumos agrícolas e pecuários, ficam convalidados até a data de sua validade. O que isso quer dizer? Todos os registros que eu tiver, né? Enquanto não houver nenhuma necessidade de alteração, ou seja, estão válidos, eles permanecem válidos até o fim, né? É o primeiro ponto que foi questionado aqui. Então, a lei já dá essa coisa. Eu já tenho registro, e aí? Continua do mesmo jeito. É que, até a regulamentação dessa lei, o processo de novos registros seguirá o previsto na regulamentação específica que regiam a matéria. Durante o período em que a regulamentação não sai, continua do jeito que está. E está definido em lei, ou seja, você tem segurança jurídica. Não é um mapa que, no caso de agrotóxico, você tem um problema. Porque tem uma exigência de registro, mas você não consegue fazer. Então, é dispensado informalmente. Isso gera um passivo jurídico. Mas nessa lei, não. Tá? Ela está dando essa prerrogativa, definido em lei. O, o órgão federal vai dispor de encaminhamento e o tratamento dos processos protocolados e ainda não aprovados até a data de entrada em vigor dessa lei, sem prejuízo ou paralisação da tramitação. Então, o mapa deve, ou poderá fazer, não sei, definir um sistema para trabalhar esses produtos que já estavam em andamento e que até a data aí entrou em vigor a lei, né, que mudaria a regra, mas eles vão continuar funcionando do jeito que está. Pode alterar alguma forma de andamento, né? Enfim, vai ser continuado os processos. Você não pode ter paralisação da tramitação independente de haver ou não um regulamento novo. Tá? Isso também é bastante importante e é uma novidade em lei. Tá? O outro ponto, né, que um regulamento específico vai dispor sobre as regras de suspensão de cancelamento de registro de produto que não tiveram produção, importação e comercialização. Isso aqui é uma situação que não é comum para os fertilizantes ou produtos ligados à nutrição, mas é bastante comum para defensivos agrotóxicos, né? Você faz o registro do produto e, se você não produzir, ele cancela e pronto, né? Para evitar segure alguma coisa em termos de novos produtos no mercado. Questão pontos interessantes também, né? Amostragem e análise de matérias-primas, produtos, etc., né? Vão ser realizadas metodologias oficializadas ou reconhecidas pelo órgão federal, né? E aqui um ponto importante que sempre nos ajuda, né?
Se não houver metodologia oficializada, vamos usar os métodos de análise que foram apresentados na ocasião do registro do produto. Determinado padrão, parâmetro que a gente vai registrar e garantir. Tem um método que eu uso, é esse aqui, porque não tem nenhum oficial. E ele vai permanecer do jeito que está, tá? Sem problema. Então, a inexistência de método oficial não vai mais impactar a definição para registro de produtos diferentes. Bom, quem já está autorizado pelos órgãos de administração a produzir bioinsumos, né, que estiverem colocados aqui, os atos autorizativos de funcionamento e operação podem ser atualizados de ofício, né, para todo mundo, ou mediante provocação. O mapa pede para que seja feita alguma alteração no procedimento. E esses atos autorizativos vão ser válidos até a data de sua expiração, ou seja, em linha do que a gente falou agora há pouquinho, né? Ou até a atualização pelo órgão competente. Então, pode ser que nesse período saia a regulamentação e peça, tem um prazo de transição, no momento que definiu, né, para você atualizar os seus sistemas. Nesse caso, não se cobra nada, porque as taxas que são cobradas para registro, né, ele é uma variação aqui, então ele não vai pagar nada por isso, tá? Serve para tudo. Então, também uma facilitação, deixando claro que, durante o período, eu continuo normal até a expiração da minha validade de registro, ou até que saia o regulamento e me dê um prazo para fazer alguma adaptação, se for necessário. Outros sistemas para uma defesa nossa, tá? Bom, outra coisa importante que ele separou, né, que as leis citadas abaixo não se aplicam aos bioinsumos. Então, a lei de agrotóxicos, né, recente, de 2023, não se aplica a bioinsumos. Isso aqui é muito importante para não ter analogia, né? Se tem produtos que têm a mesma função, finalidade, melhor dizendo, para controle de pragas, etc., né? Mas a lei de agrotóxicos não entra no bioinsumo. A mesma coisa para o fertilizante. O que está definido para fertilizantes e afins, né, corretivo, etc., não vai interferir nesse rol de produtos. E esse aqui, para minha surpresa, ainda existe decreto-lei em vigor, né? Esse aqui é de 69. Ele trata dos insumos utilizados, os insumos veterinários, né? E você vai ter agora alguns bioinsumos para uso veterinário, como probióticos, etc., o mesmo controle de ectoparasitas com micro-organismos, etc. Tem um monte de coisa aqui. Então, aquela lei, que é novinha, né, de 69, ela não vai interferir nos produtos colocados para cá. Bom, e agora, para a gente ficar mais feliz, né, a lei que está aprovada, ela estabelece que há necessidade de regulamento. E o regulamento vai dispor sobre alguns pontos. Ou seja, o que está aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser tratado em regulamento. Mesmo que ele seja só uma observação, que não precisa fazer nada, mas vai precisar constar alguma coisa lá. Então, a produção, importação, exportação, registro, comercialização, uso, inspeção, fiscalização. Uso aqui pode ser simplesmente que coloque o uso será definido por alguém, tá? Como a gente faz no fertilizante, né? Dosagem conforme recomendação do profissional habilitado, tá? Mas vai ter que constar isso no regulamento, de alguma maneira. Pesquisa, experimentação, embalagem, rotulagem, propaganda, transporte. O transporte é a mesma coisa, né? Existe, na legislação de fertilizante, fala que o transporte tem que seguir as regras estabelecidas pelos setores competentes de transporte, né? Inclusive no que tange a carga perigosa. Mas tem que constar.
armazenamento, prestação de serviço que hoje a gente já tem, né? Mas a possibilidade agora de fazer um negócio bem mais adequado, mais amplo e sem tanta burocracia. Destinação de resíduos e de embalagens. Esse aqui é um problema que, na meu entendimento, a lei extrapola a sua competência. Isso aqui é específico para meio ambiente, né? Específico ao meio, e existe legislação própria. Então, isso aqui, de certa maneira, ele vai, é um comando que existe aqui, mas ele não vai poder ser detalhado, ser diferente daquilo que é válido para as outras categorias, tá? Então, resíduos e embalagens, eu realmente acho que isso aqui não caberia aqui nessa lei. Mas, incentivos à produção e ao uso de bioinsumos são coisas também que vão ter que ser tratadas, e nós não vamos nem tocar nesse assunto, né? Porque a gente sabe que essas coisas elas vão depender muito mais de outras áreas do que da área própria de defesa agropecuária como um todo, né? O Ministério da Agricultura não tem essa abrangência toda aqui para fazer isso. Mas, e nem verba, né? Quando se fala em incentivo, tem que ter contrapartida, aquela história toda que vocês já sabem bem como é que funciona. Outra coisa importante também, né? Que quando sair o regulamento, vai ter que ter lá prazo e regra de transição. Para que todos esses segmentos, aqui é texto da lei que eu estou usando, tá, pessoal? Então, não tem dúvida quanto a isso. Possam adequar-se aos procedimentos estabelecidos nessa lei, consideradas as peculiaridades de cada categoria de produto. Tá? Então, para cada tipo de produto, vai ter uma regra e prazo de transição que vai ser estabelecido em função dessa necessidade aqui. Tá? E dá ao Poder Executivo, que vai regulamentar a lei, um prazo de 1 ano da data da publicação. Ele já foi em final de 2024, então o tempo já está correndo. Então, a gente já tem 330 dias só para isso. Ok? Então, em termos de legislação, os pontos mais primordiais, era isso que eu queria apresentar aqui, né? E agora, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vai ser necessário, né? Antes de entrar no nosso fechamento, nós vamos tratar um pouquinho do que vai ser feito daqui para frente. Mas eu queria ver se tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer a respeito desse anterior. Oi, Dani, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, eu não consegui levantar a mão aqui, por isso que eu entrei falando aí já. Eu tenho uma dúvida, é a Fernanda da Corteva Stoller. Em relação, por exemplo, a gente viu que a lei de fertilizantes ela deixa de se aplicar, né? Ela passa dentro tanto de agrotóxicos quanto de fertilizantes. Mas em relação, por exemplo, aos biofertilizantes, porque hoje os biofertilizantes você registra ele especificamente e depois você pode incluir ele dentro dos fertilizantes minerais, considerando a nova lei. O que que a Absolu enxerga disso? Porque teoricamente a gente estaria falando de duas legislações específicas a partir de agora, né? É, Uma de biofertilizante para registrá-lo como ativo, como a gente já faz, e depois teríamos que pegar isso e inserir ele dentro de uma lei diferente, né? tá. E como é que a gente vê esse caso? A lei de fertilizantes, ela não proíbe em nenhum momento esse tipo de utilização. Então, a lei ela não fala que você não pode colocar nada no fertilizante, que não seja o próprio fertilizante. Então, isso é vamos dizer assim, é uma consequência de algumas redações, talvez mal feitas, né, a nível de decreto. E ele não precisa de lei para resolver isso. Eu acredito que autorizações de decreto você consegue resolver colocando uma possibilidade. O outro aspecto que eu não coloquei aqui, mas a lei fala, ela mudou a definição de fertilizante, né, da lei, a lei específica de fertilizante mineral. Então, ele é mineral que pode ter uma carga orgânica. Ele pode ter essa possibilidade. Então, a definição da lei já permite que você coloque produtos orgânicos lá dentro, de uma forma. E é orgânico, tá? Então, não é nem bioinsumos especificamente, são coisas orgânicas. Pode entrar lá dentro.
Então, a gente acredita que em breve a gente consegue pacificar essa situação. E o Sim. biofertilizante, ele passa a seguir mais ou menos o mesmo caminho, né? Ele vai ter que sair da IN 61, talvez a IN 61 inteira tenha que sair, né? E vai entrar vai trocar o nome, né? Em vez de regulamentar o decreto e a lei de fertilizante, ela vai regulamentar essa nova lei. Essa é a questão Sim, de porque ajuste. se a gente pensa na IN hoje 61, ela regulamenta o biofertilizante, mas ela regulamenta o organomineral, que é orgânico com o Sim, mineral, né? Então, é. teoricamente, as coisas não se conversam aí para Elas pensar. vão Tudo ter bem, que. a Nós gente vamos, pensando hoje, usando a legislação atual, ok, mas a minha preocupação é pensando no futuro, sabe? O que que a gente uhum. pensa em relação ao futuro para biofertilizante, para essas categorias, né? Como que o governo vai enxergar essa união de leis, né? Pensando no futuro, É. sabe? Esse na verdade, é o nosso desafio, Fernanda. E nós vamos ter que fazer isso agora, né? E nós vamos saber trazer o que já tem da legislação de fertilizante para essa lei, trazer alguma coisa que tem na de agrotóxico para essa lei também, né? Em termos de comandos, para a gente poder seguir o jogo, e estabelecer uma regra para essa interface. O organomineral vai ficar no mineral ou vai ficar no Uhum, bioinsumo? É uma decisão sim. que a gente, setor, vai ter que decidir. Pela definição de fertilizante, ele pode ficar lá. O organomineral pode ficar lá. Ou pode ficar aqui também. Vai depender um pouco dessa discussão e desse ponto. Eu acho que é importante, muito importante, nós vamos tocar. Você vê que toda a classificação, especificação, exigência, tudo isso vai ter que ser definido agora. E a nossa participação é fundamental, né? Se não tiver de olho nisso. E lembrando que hoje é uma quebra de paradigma em várias áreas, né? Então você tem outras cabeças, outras pessoas entrando nesse processo que não os especialistas em um ponto só. Eu digo assim, você tem um pessoal que trabalha, por exemplo, só com fertilizante mineral, tem a competência estrita ali. Outros sistemas de controle já existem em outros lugares, em outros locais, em outras horas. E esse pessoal vai ter que se juntar e vão ter que tirar um denominador comum. Nós não temos uma lei nova, um grupo de produtos novos, né? Então, cabe a gente ficar atento para isso. Oi, Irani, bom Perfeito. dia. Obrigada, viu? Não? Oi, Irani, bom dia, Larissa. Eu queria tirar uma dúvida, assim, só para ver se ficou claro, em relação aos processos já em andamento, né? Então, se caso eu já dei entrada num registro de produto novo, baseado na normativa vigente, né, de fertilizante, Isso, e nesse meio tempo que está correndo o processo de aprovação entrar em vigor a lei do bioinsumo, o que vai manter é a normativa anterior. isso, Depois, quando vencer, que a gente repassa, transfere ela para isso. nova. O que está Entendi. dito, né, é que assim, teoricamente, a lei de bioinsumos, ela entrou em vigor. Então, Uhum, algumas coisas ela já estaria podendo valer, porém não tem regulamentação, então ela não é aplicável ainda. entendi. E o comando que está na lei é assim: enquanto não tiver um novo regulamento, segue o jogo do jeito que está, inclusive nos processos que estão em andamento. Então, o que está em andamento, que era uma preocupação, é diferente de entrar, né? Quando você Uhum, entra, é uma coisa nova, então tudo bem, é uma coisa. Quando você já está no jogo, pode ser o caso de você, você já fez o trabalho, já fez tudo, já botou lá dentro, está em análise. Ele vai continuar em análise, vai ser deferido ou indeferido, e segue o jogo do mesmo jeito. É isso que a lei está determinando. tá joia. Eu fiquei com uma outra dúvida, até escrevi no chat, mas acho que não deu tempo de vocês verem. Em relação à produção do inóculo, quando, né, o inóculo ele faz parte da formulação do bioinsumo. Como fica quando é produção própria do inóculo? Tem um Sim, detalhamento disso que eu não hum, toquei, né? Mas hum, quando é produção própria, você faz o registro do inóculo e utiliza no seu processo. Não precisa fazer ah, um registro novo de produto.
Tá joia. Como é um Obrigada. detalhezinho, né? Uhum. Mas tem essa Leoni, previsão, sim. é o Átila. Só uma pergunta rápida. Com As essas duas. alterações, no caso de biofertilizantes, continua a necessidade de comprovação da bioatividade, né? Sim, continua igualzinho. Tá? Porque ele tem regulamento específico e não foi autorar, não houve um regulamento novo que altere alguma coisa daquilo. Obrigado. Segue o jogo. E é provável que esse tipo de produto, como é uma regulamentação recente, ele possa vir a ser incorporado da forma que está, né? Que eu acho que não tem muito. Já foi bastante debatido e não tem motivo para talvez um ajuste ou outro, mas para mudar radicalmente, acho que não vejo necessidade, a princípio, né? Perfeito. Mais algo, pessoal? Tenho aqui, Irene, a situação dos condicionadores de solo. Será a mesma situação do biofertilizante? É a mesma coisa de biofertilizante. Qual o problema do condicionador de solo? Ele está numa legislação de corretivo hoje, né? E, e quando você fala em propriedades físico-químicas, ok, tá fácil, tem uma parametrização que segue o jogo do jeito que está. Mas produtos que tenham condicionadores biológicos, vamos chamar assim, né? Sejam ele de natureza orgânica ou o próprio micro-organismo, que possa ser um condicionador, eles não têm nenhuma legislação, não tem nenhuma luz para isso. Então, todos eles serão produtos novos, né? Então, é um processo de registro bastante complicado. Então, é possível que nessa transição, quando ele sai daquela IN de corretivo e entra para a lei de bioinsumos, se fazer um processo de registro desses produtos de forma mais amigável e fácil, né? Não teria muito sentido a gente fazer um trabalho danado com um produto que pode ser resolvido de forma simples. Então, essa é a oportunidade. O biofertilizante ele já é novo, né? É um sistema novo, então é um pouquinho diferente. O condicionador de solo, principalmente biológico, é antigo. E ele pode ser revisto e é uma boa oportunidade para isso agora. Luiz? Oi, bom dia, Luiz Dematê da Corin. O Irani, você mostrou uns slides atrás aqui, uma interface com três aspectos, né? Legislação lá de fertilizantes, produtos veterinários. Eu peguei um pouco parcialmente aquilo. Você poderia explicar? Não Ah, tá. existe. Qual é a interface ali, né, dos bioinsumos com aquela. Isso É, aí, esse aqui é um reforço que a lei deu, na verdade, é um reforço, né? Para que não haja dúvida. Quando eu falo de, por exemplo, de um micro-organismo, vamos pegar esqueci o micro, pegar um extrato vegetal que controla ácaro. Ele é um bioinsumo, a partir daqui. A legislação de agrotóxico, mesmo ele matando ácaros, ela não vai interferir. Aquele procedimento que está na lei, dos cuidados, de registro, blá, 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 não vai ser aplicado nesse caso aqui. Idem para fertilizante e idem para produtos veterinários. Tá? É só deixando claro que essas leis, bioinsumo não sofre, eles não precisam serem, não serem precisam abrangidos. seguir aquilo que essas Exatamente, que as legislações. leis prevêem. Tá, entendi agora. Pela lei de autocontrole, não. Aí sim, aí ele vai ter que seguir a lei de autocontrole. Tá? Porque tem um comando lá atrás que a gente viu, né? Que ele manda colocar. Tá, ok, obrigado. Tá. Bom, então, a partir a gente viu aqui, né? Opa, que tem um processo grande de coisas que a gente vai precisar tratar na regulamentação. E quais são os passos que a gente está propondo e está trabalhando nesse objetivo? Então, tem dois caminhos que estão sendo tomados a partir de agora. A gente lembra que foi final de dezembro que foi aprovada a lei e nós estamos em janeiro, ou seja, tem 30 dias da visão dela, né? Então, a gente já fez um grupo de entidades dentro do IPA, né?
já houve uma primeira reunião. Acho que a fase atual é de brainstorming apenas, né? Não tem nada definido, nem coordenação, nem nada disso, né? Que tem um objetivo de definir diretrizes para o estabelecimento de um regulamento. Esse estabelecimento é do regulamento, não do produtor. Adequado, seguro, do ponto de vista jurídico, simplificando processos e evitar ao máximo a subjetividade que a gente tem sofrido bastante hoje, tá? Então, essa primeiro passo, a primeira atuação da Absolor dentro desse segmento de regulamentação, que vai envolver decreto, portaria, instrução normativa, etc. Então, todas essas diretrizes, a gente espera que esse grupo possa oferecer no mapa. Então, o mapa não participa desse grupo de entidades. Tá? E é bastante informal, tá? Não é um negócio oficial. Esse é o primeiro ponto. Segundo Irani, ponto, foi. tem calendário para essas reuniões? Não, não tem nada estabelecido ainda. É bem no início, tá? Está Ah, muito no início. Tanto que a gente não tem muita coisa para dizer. Por exemplo, foi feita uma reunião, mas levantou coisas que precisam ser feitas ou que precisam ser estudadas do que qualquer responsabilização por algum ato em si agora. Tá? Então, está muito incipiente. Provavelmente semana que vem vai ter outra reunião e a partir daí começa talvez uma divisão de tarefas, talvez uma direção por grupo de coisas, enfim, é início. Bom, então esse é o primeiro passo, tá? Segundo, há alguns dias atrás, poucos dias atrás, o MAPA fez uma proposta formal, agora já é formal no MAPA, de criação de um GT com representantes de entidades que já foram convidadas, que terá a competência de propor os regulamentos. Isso aqui já vamos dizer assim, provocação do MAPA, ou seja, é oficial. Esse grupo vai ser formado, né? Ele vai ter uma duração de 120 dias aproximadamente, reuniões semanais, 4 horas por semana. O funcionamento depende do que vai sair, né? E a portaria vai ser publicada uma portaria para instituir esse grupo com as regras do jogo, né? E aí nós vamos saber quem está nesse grupo, quais são os participantes, quais são as entidades. Hoje é apenas uma, um resumo, tá? Então, tem mais ou menos, acho que nem uma semana que isso daqui começou, o prazo já de inscrições de entidades já terminou, teoricamente. Então, agora vamos precisar esperar que essa portaria seja criada para que o grupo possa trabalhar de forma oficial. Tá? Então, são duas etapas. Qual que é o interessante de portaria que cria esses grupos de trabalho? É possível que, no final do processo, haja uma dispensa de publicação de consulta pública. Por quê? As entidades ou as pessoas que estão interessadas no trabalho, elas já são suficientes, talvez, para evitar isso. Mas, de toda forma, é muito cedo para dizer, né? O importante é que o primeiro passo que o mapa deu foi esse, convidar algumas entidades para se manifestar. Nós já nos manifestamos e devemos estar participando. É só isso que eu tenho para colocar, tá? A gente não tem nenhuma outra situação diferente. O que a gente precisa, sim, é que uma vez que cada um já sabe a regra do jogo, o que precisa fazer, as coisas que vão ser feitas, cada situação de cada empresa ajudar com os pontos ou os aspectos que precisam e gostariam que fossem considerados. A gente precisa desse material, precisa da contribuição, para que aí possamos formatar as propostas, né? Levar para esses dois grupos, trazer de volta, e aí a gente vai fazendo desse vai e vem aí por um bom tempo. Pelo menos para os próximos 4 meses, a estimativa do trabalho. A gente tá, então,
mais uma vez, reforçar a necessidade de cooperação, de ajuda de todas as entidades, né, todas as empresas, para que a gente possa, junto com as outras entidades, convencê-los, né, de que a coisa vai ser boa, em semelhança com a gente conseguiu um bom sucesso no caso da lei em si, né? E como todo mundo viu, acho que deve ter percebido hoje, ela tem bastante abrangência, ela é bem simples, né? Poucos artigos, não é nada fora do normal, bem curta, e remete bastante à regulamentação, né? E é o que a gente busca. O regulamento tem que ser mais flexível, mas a lei tem que ser genérica e dar segurança. Eu acho que essa parte a gente conseguiu. Então, basicamente é isso. Eu não sei se alguém quiser fazer mais algum comentário. As contribuições Irani, são bem-vindas a qualquer tempo, tá? tem duas questões aqui no chat. A primeira, com relação às armadilhas e atrativos alimentares, no passado, a Secretaria de Defesa Agropecuária, junto com o DSV, emitem uma nota técnica referente à dispensa de registro. Tá. O que acontece é o seguinte: quando você tem nota técnica, ela não tem peso de lei. Tá? Então, a gente pode no momento de um regulamento que deu essa possibilidade, a lei deu essa possibilidade, no regulamento, aí sim ele é oficial. Aí ele tem segurança jurídica para isso. Eu tenho um pouco de receio de nota técnica, a gente basear só em nota técnica, porque hoje muda a, o técnico que assinou a nota e ele dá uma interpretação diferente, tá? Então, hoje, esse caso das armadilhas, elas estão, eu acho que estão sanados, porque a lei está dizendo que não precisa, né? Aí a nota técnica tem valor, ela vai dizer, olha, de acordo com a lei tal, artigo tal, tal, está dispensado de registro. Aí essa nota técnica deixa de ser nota técnica e é um esclarecimento, né? Tem mais uma. E quando foi iniciado o processo de registro de inoculante, continuador biológico de solo, com autorização de importação de amostra em 10 de 24, mas o início dos experimentos em janeiro de 2025, qual lei de registro irá seguir? Não, ele vai seguir a atual, tá? Atual que está em vigor, a antiga, entre aspas, né? Que a antiga, o procedimento de registro vai ser o mesmo, que é o comando que a lei nova deu, tá? Então ele vai seguir o que estava planejado e está em vigor, até que venha outro para substituir. Enquanto não passe esses 360 dias aí de prazo para o regulamento sair, né? E o prazo de transição também, que vai ser estabelecido no regulamento, esse processo pode levar 2 anos, com certa facilidade. Enquanto isso, vale a norma específica, é o que está dito na lei. Ah, de que forma esse GT é formado? É emitido algum convite público para que as entidades interessadas ou empresas possam se inscrever? Olha, essa é uma proposta do MAPA, né? Esse grupo é do MAPA, e a responsabilidade, a gente não sabe, porque não saiu nenhuma portaria na instituição do grupo, e não sabe as regras ainda, tá? Eu falei, assim, foi muito recente. A única coisa que eles pediram nesse momento é a manifestação do interesse em participar, por entidade. A participação direta de empresas ou de público, enfim, isso aí não foi definido e não nos cabe reivindicar, né? Mas não cabe definir, porque essa é a responsabilidade do órgão regulador, né? Lembrando que o comando da lei deu ao MAPA essa competência de fazer a regulamentação. Então, a responsabilidade e obrigação é do MAPA fazer. Só que a gente não vai deixar eles fazerem sozinhos, vamos ajudar. Irani, Mas Carga aí, Cori, uma dúvida. A lei cita que as cepas utilizadas precisam estar em um banco de cepas cadastrados no mapa. Esse é um Uhum. detalhe que também não tem regulamentação ainda, ou já Não, existe? existem bancos que já estão autorizados, né? A dúvida é que nem todos estão cadastrados no mapa, eu nem sei se cadastra no mapa ainda, tá? Então, esses detalhes que ainda não foram devidamente esclarecidos, que vão estar no regulamento, né?
como vai ser feito, quem vai fazer, né? Quais são as exigências, essas coisas. Nós estamos nessa fase. Por enquanto, não muda nada. Só complementando em relação a isso que a Sakai, né, trouxe, quando a gente fala de cepa que está lá fora, né, que não está armazenada, assim, está lá fora e você armazena aqui, mas a gente sabe que para isso a gente faz hoje só para inoculante, é o armazenamento É, aqui. Para defensivo biológico não precisa, não tem essa necessidade hoje de você depositar aqui, né? Você já traz direto. Então, tem esse Existem ponto alguns aí para gente. acordos, isso vai É. depender de acordo, né? O Brasil tem que participar de alguma coisa, tem uma Uhum. burocracia E que o pessoal está estudando, né? A ideia é que seja mais simples possível, simplificar esses processos, né? Tem gente que do próprio mapa acha que não dá para ser fora, porque não vai, ninguém está lá para ver, mas tem convênio que você pode fazer, né? Enfim, ele não é um assunto que está pacificado, na minha opinião. Ele vai depender de muita conversa. E essas coisas que é bom que a gente tenha, tá? É, não só levantar o problema, mas propor a solução para que a gente possa incluir na norma. Seja decreto, seja portaria. Esse é o primeiro passo que vai ser definido, né? O que precisamos fazer, como fazer, e depois aí sim os detalhes, né? Mais alguém? No chat encerramos aqui, Irani. Tá. Então, pessoal, mais uma vez, a gente pede encarecidamente que as contribuições sejam colocadas. Assim, a gente pode fazer quando começar para valer as reuniões de validação das coisas, né, de discussão, a gente vai fazer a ponte, obviamente, vai discutir o que a gente fez em casa, lá traz para cá, e nesse vai e vem até o fim. Mas é importante, é fundamental que a gente tenha as contribuições, porque o que o setor quer, como que a gente quer trabalhar, tá? Então é isso que a gente precisa ter na mão. Tá? De minha parte é isso, nós estamos à disposição, pode mandar direto, mandar, sei lá, qualquer jeito, a gente agradece. E, Tá. obviamente, tratamos as informações como de praxe, né? A gente não coloca de quem veio ou para onde vai. A gente soma tudo e é a Absolo que está mandando, ordenando a coisa. Maravilha, então, pessoal. Obrigada. Se vocês precisarem, meu e-mail está à disposição, o e-mail do Ricardo, do Irani. Obrigada pela contribuição de todos, pela presença de vocês. O Luiz não levantou a mão, não. Ok, pessoal, obrigado. obrigada, gente. Abraço. Até mais. Obrigada. Obrigado, Obrigada, até. Irani. Tchau. Obrigada, Obrigado. Luciano.